Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Como vocês já sabem, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2, e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Ciências. E vamos para o nosso momento de reflexão, momento esse que a gente faz sempre antes da nossa aula. A professora hoje trouxe uma frase para vocês que diz bem assim: Deus também usa as dores para nos ensinar lições extraordinárias. Muitas das vezes, durante a nossa vida, a gente passa por dores, passamos por lutas, passamos muitas das vezes por momentos tristes e não conseguimos entender a explicação. Mas saiba, querido, Deus nos coloca em certas situações para que a gente possa retirar lições extraordinárias, para que possa fazer com que a gente se torne um ser humano melhor, uma pessoa mais confiante e que a gente tenha a força de vontade de alcançar os nossos objetivos. Então as lutas elas vêm para nos dar lições e muitas das vezes para fazer com que a gente amadureça e para fazer com que a gente seja uma pessoa forte. Então não esqueça, se um dia você passou por uma dor, é porque com certeza Deus queria te ensinar lições extraordinárias. Olá, meus queridos alunos. Bom, vamos dar continuidade então à nossa aula, né? Como vocês já sabem, nós estávamos na última aula falando sobre máquinas elétricas. E sabemos também que estamos estudando a unidade 2 com o título de mesmo nome, máquinas elétricas. Bom, hoje nessa aula nós vamos estar então finalizando a unidade 2 com o título Máquinas Elétricas. Mas antes da gente finalizar na nossa aula de hoje, vamos então relembrar um pouquinho, né, o que vimos na aula passada. Na aula passada, a professora explicou para vocês a definição de máquinas elétricas. Então, para quem não lembra, né, vamos relembrar então que as máquinas elétricas, elas são máquinas que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia. A professora deu exemplo, né? Que outro tipo de energia, professora? Energia térmica, energia sonora, energia mecânica. Então, as máquinas elétricas, elas têm a capacidade, né, de transformar energia elétrica que elas recebem em um outro tipo de energia, que foi essas que acabei de citar. E aí, a professora também falou para vocês que existem 3 tipos de máquinas elétricas, que são os motores elétricos, os geradores e os transformadores, né? Não sei se vocês lembram, mas eu disse que os motores elétricos e os geradores, eles são tipos de máquinas elétricas que, para que eles possam funcionar, eles precisam o quê? De movimento. Eles precisam de movimentação, né? Para que eles possam gerar esse novo tipo de energia. E normalmente, né, essa produção desse novo tipo de energia vai se dar através, né, do processo de girar, né? Então, os motores elétricos e os geradores, eles são máquinas elétricas que eles precisam, né, girar para que eles possam produzir, né, esse outro tipo de energia. E aí a gente aprendeu, né, já há muito tempo durante nossas aulas, que todo esse processo de transformação de energia elétrica em outro tipo de energia é dado através de um fenômeno chamado de indução eletromagnética. Ou seja, a produção dessa nova energia elétrica, ela se dá através desse fenômeno, né, que utiliza a eletricidade juntamente com o magnetismo para se produzir essa nova energia. E aí, a professora falou durante as aulas, né, um pouquinho, né, durante a aula passada expliquei sobre os motores elétricos, os geradores e os transformadores, né? Os motores elétricos são aqueles motores em que a origem, né,
que compõe os motores elétricos é esse o quê? A produção dessa energia elétrica nos motores elétricos vai se dar o quê? Através dessa interação de um ímã com um eletroímã, né? Seja um ímã natural, que é feito através de um mineral, magnetita, que interage com o eletroímã, que é produzido através de processos feitos pelo homem. Isso falando de motor elétrico. Então, através dessa interação do ímã com o eletroímã, eu vou ter a produção de energias, né? E a professora também falou na nossa aula, na nossa aula passada, falei um pouquinho também sobre os geradores elétricos. Eu não sei se você lembra, mas os geradores elétricos, eles são equipamentos, né, que através do movimento, diferente do motor, o motor ele precisa o quê? Que tenha uma fonte de energia elétrica para que haja a produção dessa nova energia, né? Já os geradores elétricos, eles são inversos, como eu expliquei para vocês na última aula. Para que eles venham a funcionar, para que ocorra o andamento do seu funcionamento, é necessário que primeiro o equipamento se movimente para que possa ocorrer, né, através da interação do magnetismo e da eletricidade, a produção de corrente elétrica, que vai ser utilizada, né, para acender uma lâmpada, né, para acender um farol ou algo do tipo. E a professora falou também dos transformadores elétricos. Os transformadores esses que têm a capacidade de quê? De modificar a tensão elétrica. Então, os transformadores elétricos que estão aqui dentro, né? Ó, essa estrutura que ela fica dentro desse equipamento, desse transformador. Então, aqui dentro desse transformador você tem essa estrutura, né? Que é uma estrutura que tem um núcleo de ferro, e aí do lado esquerdo você tem, né, o enrolamento, né, primário, e lado direito o enrolamento secundário, né, e aí esse transformador ele tem essa capacidade, né, de transformar, de fazer a transformação dessa tensão elétrica. Ou seja, se você tem, né, uma tensão elétrica de energia de 5.000 volts, esse transformador ele vai fazer uma conversão, né? Vai transformar 5.000 volts em, vamos supor, 110 volts. Então, eles têm a capacidade de fazer isso. Então, esses foram os pontos que a gente viu na nossa última aula. E aí, hoje, vamos então aqui para a página de material de apoio. No nosso material de apoio, que você tem aí depois da finalização dessa unidade, você vai encontrar esse material de apoio aqui. E aí nesse material de apoio, a gente tem a construção de um motor elétrico didático. E aí na nossa aula de hoje, eu quero que você construa esse motor elétrico. Só que o motor elétrico ele só pode ser criado com auxílio de um adulto, tá? Como todas as aulas que a gente tem experimentos, né? É necessário que você faça o experimento acompanhado do seu responsável, de uma pessoa adulta. E para deixar bem claro, né? Professora, não tenho, né, esses materiais, eu não tenho como conseguir, né? Ou então o meu pai trabalha o dia todo e aí ele não vai poder me ajudar. Não tem problema, tá? Mas uma das atividades é a gente construir um motor elétrico, né? Um motor elétrico didático. Então, eu gostaria muito que você pudesse fazer a construção desse motor elétrico didático para que você possa entender um pouquinho do funcionamento do motor elétrico, certo? Então,
O motor elétrico, ele é uma máquina que transforma grande parte da energia elétrica em energia mecânica, né? Ou em uma pequena parcela em calor. É muito utilizado, né, em diversos objetos do dia a dia, desde brinquedos até máquinas mais sofisticadas. Isso é muito comum a gente ver, né? Até mesmo, com certeza você deve ter tido algum tipo de brinquedo que você colocou, seu irmão, né, colocou uma pilha ali para que ele funcionasse. Então a gente tem ali um exemplo, né, de motor elétrico. Transforma a energia elétrica em energia mecânica, né, para fazer aquele brinquedo funcionar. E também faz com que haja uma pequena parcela, né, de produção de calor. E aí, para a gente criar esse motor elétrico didático, nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de uma pilha tipo D, né, que é aquela pilha maior, né? Você sabe que tem a palito, a média tem essa grande, que é a D. Você vai precisar de um ímã. Esse ímã, ele precisa ser um ímã natural, precisa ser formado de magnetita. Você vai precisar de 2 metros de fio de cobre esmaltado, ou seja, é aquele fio que tem aquele esmalte de proteção, né? Na parte externa do fio, que faz com que o cobre de dentro fique isolado. Então você precisa de 2 metros de fio de cobre. Você vai precisar de suporte metálico, de 2 suportes metálicos, né? Conforme a figura aqui. Você pode usar um clipe de papel. Eu já falei na última aula. Você pode usar um clipe de papel para construir o seu motor elétrico. E esse clipe ele vai funcionar como condutor da corrente elétrica para chegar aqui na respira. Vai precisar também de fita isolante. Fita isolante é bem comum da gente ter em casa, né? Então, como que a gente vai fazer? Com o fio de cobre esmaltado, faça círculos concêntricos e deixe 2 pontas, né? Então, você vai fazer vários enrolados aqui, né? Várias voltas de fio, desse fio esmaltado, que nem tá na imagem. Esse enrolamento vai ser a nossa espira, né? Vai ser a espira do motor elétrico. O que você vai ter que fazer? Você vai raspar uma das pontas do fio, né? Que sai da espira. Você pode raspar esse lado esquerdo aqui, que eles estão apontando. Então, essa pontinha aqui, você vai raspar ela todinha, né? E aí, na outra, né? Você vai raspar totalmente só essa ponta aqui, certo? De modo que dê para conduzir a corrente elétrica, né? Quando ela estiver em contato com o condutor. Então, e aí nesse outro lado aqui, ó, você vai raspar só uma parte, né? Raspa só uma parte. Então, a parte de cima você deixa, né, encapada, esmaltada, e a parte de baixo do fio você descasca, né? Então vai ficar metade e metade. A parte de cima vai ficar encapada com o esmalte, está recobrindo o fio. A parte de baixo vai ficar descascada. Aí você vai fazer o quê? Vai fixar uma pilha grande no suporte metálico, pois ela funcionará com fonte de energia elétrica. Então aqui na imagem ele utilizou 2 clipes, né? Presos na pilha por uma fita isolante. Então, depois que você fazer isso, fixe, né, esse suporte metálico aqui, aonde? Na espira, que é esse enrolado aqui de fio esmaltado. Você vai fixar na espira as 2 pontas. E aí depois você aproximar, né, ele de quem? Do ímã, certo? E aí você vai dar um pequeno impulso inicial, né, a espira, que está em repouso, e vai fazer com que ela comece a girar, né? Feito isso, o magnetismo do ímã
associada à corrente elétrica fornecida pela pilha fará a espira rotacionar, né? Ou seja, vai fazer com que a espira ela comece a fazer processo de rotação. Ela vai rotacionar, certo? E aí a gente vai observar o efeito, né, do eletromagnetismo. Esse é o princípio do funcionamento das máquinas elétricas, senhores. Certo? Então vamos voltar para onde a gente parou, né? Bom, na última aula, a professora deixou uma atividade para vocês, deixou algumas atividades, né? No livro didático, a professora deixou a página 51. E hoje a gente vai dar continuidade, né, e finalização ao nosso conteúdo aqui na página 52, no item mais um, onde você tem o texto falando um pouquinho sobre o trem de levitação magnética. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma tecnologia bem recente, né? Então, essa tecnologia do trem de levitação magnética, ela é uma tecnologia que está interligada diretamente ao processo de eletromagnetismo, né? E aí, o nosso texto, ele diz bem assim: uma aplicação tecnológica recente dos conceitos de eletromagnetismo é o trem magnético, conhecido como maglev, que quer dizer o quê? Transporte de levitação magnética, certo? Atualmente, os principais países que desenvolvem tecnologias direcionadas para esse tipo de transporte são o Japão, a China e a Alemanha. Em uma de suas modalidades, esses trens apresentam em suas bases ímãs que são atraídos ou repelidos por eletroímãs supercondutores instalados nos trilhos. A passagem da corrente elétrica nos eletroímãs dos trilhos é variável, de modo que a força magnética sempre equilibre a força-peso dos trens e mantenha o comboio estável flutuando. Então, aqui, né, esse nosso texto, ele vem falando aí desse trem magnético chamado de maglev, né? Esse trem, ele é um trem que ele é uma tecnologia que está sendo desenvolvida, né, em países como Japão, China e Alemanha. É um trem que a modalidade de funcionamento dele é através de um processo feito bem parecido com um dos motores elétricos, né? A verdade que é um motor elétrico de grande escala, em que você vai ter aí, né, a junção de ímãs com eletroímãs. Então, o funcionamento desse maglev, né, desse trem magnético, através de eletroímãs com ímãs. Se você observar aqui na imagem, ele mostra direitinho como ocorre o funcionamento desse trem magnético. Então, aqui você tem, ó, tá vendo? Você tem o eletroímã, né? Lá no trilho você tem eletroímãs, o homem colocou aqui, ó, as pessoas que construíram, né, esse trem, colocaram eletroímãs, e aí na base desses trem eu tenho ímãs naturais. E aí o que eles fazem? Eles submetem, né, esses eletroímãs a correntes elétricas variáveis. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que essa força magnética sempre vai equilibrar a força-peso do trem e vai fazer com que esse comboio de trem ele fique como se ele estivesse meio flutuando. Bom, continuando aqui, a grande vantagem é não gastar energia para reduzir o atrito com o chão.
existente em trens comuns, né, que é entre o chão e o trilho. Então, nos trens comuns, esses trens que com certeza você já viu em novelas, né? Aqui na nossa cidade a gente não tem esse tipo de trem, mas a vantagem desses trens é que não é necessário, né, gastar energia para se reduzir esse atrito, né, do trem com o chão. Porque nos trens antigos aconteciam isso, né? O trilho, né, com o trem e o chão, eles tinham muita dificuldade, né, por causa desse atrito do chão, né, com o trilho e o trem. Então, há uma grande vantagem nesse tipo de equipamento, né, esse tipo de trem magnético, é que não é preciso, né, não é preciso gastar nenhum tipo de energia para diminuir esse atrito. Então, os maglevs também, a produção, né? Também a propulsão é resultado de forças magnéticas aplicadas no trem, o que é feito por meio de mudança da polaridade magnética das partes dos trilhos, à medida que o comboio se movimenta sobre eles. Então, que faz a questão desse equilíbrio, né? Desse equilíbrio para que não haja, né, necessidade de se gastar energia para que ocorra, né, essa falta de atrito, ela é feita através dessas forças magnéticas que são aplicadas, né, nos ímãs, dessa interação dos ímãs com os eletroímãs. Então, à medida que o comboio vai se movimentando, não vai acontecendo esse atrito graças a essa interação dos eletroímãs com ímãs, né, e a corrente elétrica ali passando. Então, o Brasil também tem pesquisado sobre a tecnologia de maglev e há uma linha experimental na COP, né, na UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como mostra essa matéria aqui a seguir, que diz assim: projeto brasileiro de trem de levitação magnética é o primeiro a transportar passageiros com essa tecnologia. E aí, né, esse pequeno trecho aí fala, né, um pouquinho, né, sobre esses projetos que nós temos aqui no Brasil, feito através dessa universidade. Eles têm tentado, né, fazer com que esse tipo de trem magnético seja utilizado em nosso país. Então, esse projeto eles construíram, né, conseguiram fazer um trem de levitação magnética e é o primeiro, né, a transportar passageiros com esse tipo de tecnologia. Então, esse projeto diz o quê? Que a tecnologia criada pela COP, ou seja, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, dá sinais de que pode ser uma das soluções para a mobilidade urbana no mundo. O Japão, a Coreia do Sul e a China já dispõem de veículos de levitação magnética em operação comercial. Pequim, né, deverá ganhar uma segunda linha até o final do ano, mas há diferenças entre maglev Cobra e os trens da Ásia. Aí o Stephen, né, com certeza é um pesquisador do projeto, diz assim: ele usa uma técnica de levitação estável que dispensa controladores, sensores e atuadores, né, dispositivos que aumentam uma carga. É um sistema mais confiável, com menos peso e volume. Isso foi, com certeza, um dos pesquisadores, né, que estão à frente desse projeto. Ele relatou isso, né, que esses trens, eles têm uma grande vantagem, né, porque eles não precisam de sensores, não precisam de equipamentos que vão atenuar a questão de carga elétrica ali, para que aquele trem possa funcionar, né? Não precisa de controladores, então é um sistema bem confiável, esse sistema desses trens magnéticos. E aí continua, né, falando: hoje trens semelhantes em operação comercial no mundo usam levitação eletromagnética,
que exige um sistema completo para manter a distância correta entre o trilho e o veículo. A suavidade da operação de maglev cobra impressiona, principalmente quem está acostumado com as composições da supervia e do metrô. Então, hoje em dia, né, a operação desse equipamento, né, desse trem magnético, existe um complexo, né, para manter o distanciamento correto entre o trilho e o veículo, né? Então, há uma suavidade maior, né, em relação à operação desse maglev cobra. E aí essa suavidade, né, que muitas das vezes a pessoa nem percebe que está em movimento, é o que impressiona, né? E aí a gente tem mais um ponto aí, um pesquisador, né, dizendo: parece que estamos dentro de algo muito leve, não faz barulho, é uma viagem muito suave, disse Sara Braga, de 15 anos, aluna da rede estadual, que visitou Cooper na semana passada. E aí ele mostra, né, um trechinho aí de uma aluna dizendo que ela ficou impressionada com o maglev, né, esse trem magnético que está sendo construído por pesquisadores da Faculdade Federal do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ela relatou que o trem magnético é algo muito leve, né? Algo leve, algo que não faz barulho, e aí se impressiona. Porque se a gente for fazer um comparativo com os trens de antigamente, a gente vê que é, né, um equipamento que faz muito barulho, que exige muito, né, de mecanismos para ele funcionar, que é muito instável porque balança demais, né? Então, essa aluna aí de 15 anos da rede estadual, ela ficou impressionada quando ela foi fazer, né? Ela visitou esse protótipo, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí mais abaixo a gente tem aqui um parágrafo, né, para a gente discutir o que o nosso livro coloca. Ele diz assim: investimentos em pesquisas, como o caso de maglev cobra, exigem recursos humanos e financeiros, especialmente nos países em desenvolvimento. É comum se ressaltar que os recursos financeiros são limitados. Por isso, há quem argumente que os investimentos do Estado em áreas, né, como a saúde e segurança deveriam ter prioridade em relação a áreas como ciência e tecnologia, ou mesmo que o governo não deveria investir nessas últimas, ou seja, o governo não deveria investir em ciências e tecnologia, deixando tais investimentos sob a responsabilidade da iniciativa privada. Em sua opinião, há ou não motivos científicos que justifiquem os investimentos? Do ponto de vista, né, social e político, os recursos deveriam se voltar para outras áreas ou devem mesmo ser destinados à pesquisa? Então, o que vocês acham, né? Será que esses recursos financeiros devem ser voltados apenas, né, para essa área de educação, né? Ou então somente para essa área da saúde e da segurança? Será? Será que é só isso que é importante? A gente ter investimentos na saúde e na segurança das pessoas do nosso país? Será que esse é o suficiente, né? Ou deveríamos investir também, né, na parte da ciência, na parte da tecnologia, né? Bom, na opinião da professora, eu acho que o Estado, né, o governo federal, ele deve sim investir, com certeza, na saúde e na segurança, porque isso é importante, mas também deveriam separar uma parte
desse dinheiro para investir na ciência e tecnologia assim no nosso país, porque isso faz com que a humanidade ela evolua, né? Faz com que a humanidade ela possa melhorar, né, o seu dia a dia, a sua vida. Então é importante sim, né, fazer esse investimento. Bom, meus queridos, então vamos para a nossa atividade de hoje. No livro didático, você irá fazer a página 53, questão 1, 2 e 3. Lembrando que tem questão aqui que você vai precisar usar a calculadora e vai precisar usar o seu caderno de ciências. Depois você vai passar para a página 54, que é essa daqui. Página 54, questão 4, 5, 6, 7, 8 e 9. É a última página do livro didático. Vamos no nosso livro de atividade do aluno. Aqui, no livro de atividade do aluno, você vai fazer na página 28 do livro de atividade do aluno, tá, meus queridos? Melhor, você vai começar aqui na página 27, você vai fazer a questão 22, depois você vem para cá para a página 28 do seu livro de atividade e faz a última página, que tem a questão 23 e 24, ok, meus queridos? Então, boa tarefa!